Com um PIB de 14,7 trilhões de dólares, a China é atualmente a segunda maior economia mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. O país que mais de 90% da população vivia na pobreza em 1978, hoje é a segunda maior potência econômica. Mas o que levou a China a alcançar esse nível de desenvolvimento em um período de tempo tão curto? É o que você confere agora. No ano de 1949, o país estava dominado pela pobreza e devastado pela guerra. Foi quando Mao Tse-tung chegou ao poder, aplicando um regime comunista aos moldes da antiga União Soviética, que posteriormente, no ano seguinte, vieram a formar uma aliança, o que levou também à entrada da China na Guerra da Coreia. Mas as verdadeiras mudanças começaram no ano de 1976, quando Deng Xiaoping assumiu o poder após a morte de Mao Tse-tung. Nessa época, a China era um país bem diferente do que conhecemos hoje. Era um país pobre, com um PIB de aproximadamente 150 bilhões de dólares e uma população de 800 milhões de pessoas. Algumas políticas do seu antigo líder eram altamente questionáveis, sendo seus principais projetos o Grande Salto Adiante, que buscava transformar a economia agrária do país, mas que acabou provocando uma escassez de alimentos que levou à morte de ao menos 10 milhões de pessoas. E também a Revolução Cultural, que visava acabar com a oposição, gerando também milhares de mortes. Mas foi em meio a essa crise que seu próximo governante Deng Xiaoping, que na época era secretário-geral do Partido Comunista Chinês, assumiu o poder junto de seus aliados. Foi assim que, em 1978, a China iniciou uma série de reformas econômicas que visavam tornar a China um país exportador de produtos baratos e atrair grandes investimentos estrangeiros. Decisão totalmente contrária aos ideais marxistas de Mao Tse-tung e do então Partido Comunista Chinês, que gerou algumas desavenças no partido. Mas apesar disso, essas mudanças geraram um enorme crescimento econômico, graças à mão de obra barata de centenas de empresas estrangeiras que foram para o país, transformando-o no maior exportador do mundo. O setor agrícola também abandonou progressivamente o sistema maoísta de economia rural planificada, que permitiu incrementar a produtividade e tirar regiões do país da pobreza, com a migração de mão de obra da zona rural para a zona urbana. Foi também nessa mesma época que a economia do país foi aberta pela primeira vez desde a criação da República Popular da China em 1949, introduzindo grandes traços do sistema capitalista, que foi chamado por eles de o novo socialismo chinês. Essas mudanças visavam criar algumas regiões que eram chamadas de zonas econômicas especiais, sendo a primeira delas a cidade de Shenzhen, e o resultado foi um rápido crescimento jamais visto antes na China. E hoje, essa cidade é conhecida como o Vale do Silício Chinês. Pouco tempo depois, mais zonas econômicas especiais foram criadas, e todas deram muito certo, até que o modelo foi implantado em grande parte do território do país. Com a elevadíssima taxa de produção, os preços dos produtos chineses despencaram, e a China se tornou extremamente competitiva no mercado internacional. Nessa época também foi feito muito investimento na estrutura do país, sendo construídos diversos portos, aeroportos, pontes e ferrovias, reduzindo o número de pessoas na pobreza, que era de 98% em 1978 para menos de 4% em 2017, um crescimento estrondoso. No ano de 2001, a China também ingressou na Organização Mundial do Comércio, abrindo de vez as portas para a globalização e aumentando ainda mais seu progresso econômico. E posteriormente, alguns anos depois, do outro lado do mundo, ocorreu a terrível crise de 2008, causada principalmente pela bolha imobiliária dos Estados Unidos, mas que afetou grande parte do Ocidente e os fez sair em busca de novos mercados. E muitos viram a China, que se destacava pela sua mão de obra barata, transformando o país rapidamente na fábrica do mundo, sendo esses os principais fatores que contribuíram para a China se tornar a superpotência econômica que é hoje. Mas nem tudo está indo tão bem quanto parece. Recentemente seu crescimento tem diminuído e uma crise pode vir a acontecer em breve. Se quiser saber mais sobre os problemas que a China vem enfrentando atualmente, confira nosso outro vídeo sobre o assunto.